Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. 6.553 crianças que nasceram este ano no Maranhão não tiveram a identificação de paternidade no Registro Civil de Nascimento. Isso representa pouco mais de 11% dos quase 58 mil recém-nascidos registrados no Estado até o dia 9 de agosto. Traduzindo, pelo menos uma em cada 10 crianças maranhenses que nasceram este ano não carregou o sobrenome do pai. Essa condição é apenas uma ponta de um problema grave e real, que é o abandono paterno, a falta de cumprimento dos cuidados com os filhos por parte do pai. Que impactos isso provoca no desenvolvimento da criança? Quais medidas estão sendo tomadas para mudar essa situação? E como podemos fazer diferente? O Contraplano está começando. Para discutir o tema abandono e responsabilidade paterna, recebemos a primeira subdefensora-geral do Estado, Cristiane Marques, a psicóloga Isadora Nunes e o comunicólogo e influenciador digital Aécio Mac. Sejam bem-vindas, bem-vindo. A paternidade é um direito da criança e um dever do pai, né? Mas o que a gente vê nos dados é que esse dever, pelo menos inicialmente, a gente começa essa discussão falando do registro no nascimento, isso nem sempre acontece. Por quê? Exatamente. A paternidade é um direito da criança, né? Então, é preciso que se tenha em mente essa ótica. Não é uma questão da mãe ou do pai, é da criança, que é aquele ser que está vindo ao mundo e que precisa ser resguardado. Infelizmente, como você falou, o índice de subregistro de paternidade é muito alto ainda no Maranhão e no Brasil como um todo. Acredito que seja uma parte da cultura que acabou deixando como responsabilidade para as mães o cuidar dos filhos. Como a gente conversava agora há pouco, às vezes os pais, o casal se separa durante o pré-natal, antes da criança nascer ou antes dela ser registrada, e acaba que essa criança fica registrada só com o nome da mãe e segue assim durante toda a sua vida. Então, realmente é uma questão muito sensível, muito peculiar, é um problema estrutural da sociedade que precisa ser debatido para que a gente consiga mudar essa realidade e garantir os direitos das crianças. Isadora, essa é uma questão fundamentalmente cultural? Já existe há muito tempo esse abandono paterno? Então, a gente percebe que de fato tem um fator cultural importante, né? É algo que a gente percebe que já tem bastante tempo, que ocorre historicamente, socialmente, e a gente percebe que isso ainda se mantém porque ainda se tem uma cultura de que quem vai participar mais, quem vai estar mais próximo da infância, né, do cuidado, da criação daquela criança é a mãe. Quando, na verdade, a gente sabe que é importante que não esteja só a figura da mãe, é importante que esteja, sim, a figura do pai, bem como a figura de outras pessoas da família, os avós, os irmãos, os primos. Então, a gente percebe que é algo que, de alguma forma, tem questões culturais envolvidas, tem questões sociais, tem questões individuais de cada um, pessoais, subjetivas de cada um, né? É importante demarcar aqui que a paternidade, ela, da mesma forma que a maternidade, ela não é algo que nasce com o sujeito, né? Ela não é intrínseco, é algo que vai sendo construído com o decorrer da vida, da experiência de cada um, é um desejo que vai se constituindo em cada pessoa, em cada homem. Então, tem essas questões também que são muito particulares, que precisam ser levadas em consideração em relação a essa questão. A gente está falando de abandono, mas o Aécio tem uma história que talvez seja até um contraponto a isso. Aécio, conta pra gente, compartilha um pouco da história da Ava. Pois é um prazer estar aqui hoje para a gente conversar sobre um assunto muito importante, que é a paternidade. Isso que a Isadora tocou é muito importante porque se você não é exercitado a fazer determinada coisa, você não vai aprender.
Se você não ensina uma criança a ler e escrever, ela também não vai aprender. Se você não instrui o homem a entrar dentro da paternidade e da maternidade, ele não vai aprender. E quando a gente entrou dentro desse quesito paternidade e maternidade, a gente enfrentou vários preconceitos. Para quem não sabe, eu sou pai da Ava, eu sou casado com o Vicente, nós somos um casal homoafetivo. Nós temos a pequena Ava, ela tem 10 meses. Nós fizemos a Ava com uma inseminação caseira. Nós ainda estamos numa fila de adoção que nós também queremos ser pais do coração. Mas quando a gente entrou dentro desse universo, a gente se deparou com vários preconceitos. Quando a gente fala de preconceito, tem vários tipos de conceitos que precisam ser quebrados. E um deles é o universo feminino, que às vezes não percebe o quanto esse homem está fora do conceito de ser pai. Então, às vezes o homem quer até participar, mas a mulher ela não percebe que ela está deixando o homem de fora. Então, se eu não me colocar para aprender, dar um banho no meu bebê, eu não vou aprender. Então, às vezes, a mulher está tão envolvida naquele momento especial de ser mãe que ela não deixa o homem participar. Eu confesso a vocês que eu não sabia nada, zero. Sabe o que é zero? Zero banho, zero trocar fraldas. Eu não sei se vocês sabem trocar fraldas, já trocaram fraldas, eu não sei. Mas eu não sabia nada. O meu esposo sabia porque ele tem 4 sobrinhos, 5 sobrinhos, ele sabia. Mas eu fui julgado pela minha sogra, que não queria deixar de jeito nenhum, dar banho ou trocar. E quando eu postei meu primeiro banho da minha filha na rede social, que eu tenho mais de 80 mil seguidores, eu fui massacrado pelo público feminino. Não vai afogar, vai entrar água no vidinho, que absurdo, você é maluco, porque você não contratou uma pessoa para dar banho na sua filha. Então é uma figura masculina que estava lá. Se fosse uma figura feminina, talvez ela não seria julgada dessa forma, era só mais um banho. Mas era um homem que estava dando o banho. Mas aí entra aquela questão, se eu não me colocar para aprender, não tiver a minha boa vontade, e tiver uma outra pessoa para dizer, vem, eu vou te ensinar, eu nunca vou entrar nesse universo. E quando a gente se propôs a ser pai, a gente entrou dentro de um universo onde era desconhecido para os dois. Então a Ava entrou dentro das nossas vidas justamente porque a gente queria ser pai, independente de ter ou não uma figura feminina, e a gente queria mostrar, não mostrar para os outros, mas para a gente mesmo que nós somos capazes de educar uma criança e levar essa criança por caminhos que a gente espera que sejam caminhos agradáveis e caminhos que ela possa superar dificuldades e possa nos trazer muitas alegrias e, quem sabe, mudar, né, decisões, conceitos, preceitos dentro da sociedade que a gente vive. Cristiane, é possível dimensionar ou mensurar nesses dados que a gente até apresentou de 11%, né, de registros de identificação onde não consta o sobrenome do pai? O porquê disso, né? É porque o pai mesmo não quer? Também alguma outra questão? O que vocês conseguem mensurar com o trabalho da Defensoria? Olha, queria parabenizar o AS porque ter um homem assim tão empenhado, imbuído em exercitar a paternidade realmente Obrigado. Não é o nosso universo na Defensoria. A gente está ainda num estágio anterior que é de tentar convencer os pais a registrarem as crianças, né? Então, assim, muitas vezes são gestações não planejadas, são vínculos, como eu falei, que se dissolvem. Então, assim, a gente tenta fazer, né, a reconexão. A gente tem um projeto na Defensoria que chama Restabelecendo Vínculos, que a gente chama o suposto pai, até ter o registro, a forma técnica de se chamar o suposto pai, a gente chama o suposto pai, coloca para conversar com a mãe, e aí tentar fazer uma conciliação para que seja feito o reconhecimento extrajudicial independente do exame de DNA. Outra situação é quando na conciliação não resolve e aí ele pede o exame de DNA, a gente faz o exame e consegue o reconhecimento extrajudicial. Ou então, mesmo sem o exame, ele não quer, aí nesses casos a gente precisa judicializar. Então eu atribuo muito às situações, às relações precárias, né, as condições de vida, muitas vezes também são pessoas sofridas e que estão ali lutando, batalhando, que esse é o nosso público da Defensoria, são as pessoas vulneráveis, né, que são os nossos assistidos, e que são pessoas que lutam muito, com muita dificuldade e que por isso esse momento de gravidez, de gestação, nem sempre é aquele momento planejado e esperado. E aí acaba que
como a Isadora colocou, culturalmente, quem vai assumir e levar isso em frente é a mãe, né? E por isso, o projeto que foi aprovado aqui na Assembleia, de iniciativa da deputada Iracema Vale, é tão importante, porque esse projeto, ele encurta esse caminho que a mãe vai ter que percorrer até conseguir o reconhecimento pelo pai, porque a partir do momento que a criança nascer, que ela for ser registrada, já vai encaminhar os dados para a defensoria e a gente vai fazer esse caminho de buscar, de tentar a conciliação, de fazer o DNA, para facilitar, porque não é fácil, né? As nossas assistidas são mulheres que já vivem numa situação difícil e ainda mais nesse momento de puerpério, de estar vivendo o início de uma gravidez, você ter que ir a um órgão público que já gera aquele constrangimento para, demandar uma coisa que deveria ser iniciativa do próprio pai. Sim. Então já é um caminho penoso e agora com essa lei aprovada a gente já vai conseguir encurtar esse caminho e facilitar a vida dessa mãe. E para a vida da criança também, né? Conversando com vocês duas, porque depois que essa criança crescer e tiver entendimento, que essa mãe foi conversar com ela e explicar tudo o que aconteceu, ela vai ficar se perguntando, poxa, por que meu pai de prontidão não quis me assumir? Ou então, por que esse pai, né? Eu acho que a gente pode pensar também pela questão racional, porque às vezes o homem não pensa, essa pessoa ela não tem esse entendimento, psicologicamente falando, né? A gente vive às vezes numa sociedade machista, onde o próprio homem, ele tem essa cabeça, onde ele é o cara que ele vai manter, ele é o reprodutor, ele é o macho alfa. Vínculos, às vezes relações sem nenhum vínculo de responsabilidade. Sem responsabilidade, ele não chora, ele não abraça, ele não tem afeto. E isso para ele está tudo bem. Então, uma simples pensão, um simples depósito na conta bancária, para ele está feito a parte dele. E a gente sabe que é muito mais que isso. Um abraço, um afeto, um beijo, um feliz aniversário faz toda a diferença na vida dessa criança. Eu vim de uma família muito simples, muito humilde, onde eu tinha meu pai e minha mãe. E eu perdi o meu pai aos 20 anos de idade, né? E foi essencial ter o meu pai e minha mãe, porque a gente tinha tão pouco, mas o tão pouco que a gente tinha, eles eram tão unidos com pouco grau de instrução, mas o pouco que eles tinham, eles me colocaram para estudar. E a gente tinha tanto afeto entre nós três, que isso fez diferença na minha vida. A gente morava num bairro periférico, mas a instrução, o amor que eles me deram, fez toda a diferença em relação às outras crianças do meu bairro. Então, isso faz diferença dentro de uma família, quando você tem aquela estrutura, ou então quando você tem um pai que pode estar te orientando e uma mãe que pode contar com aquele cara, mesmo que ele não esteja ali do teu lado, mas ela sabe que, Joãozinho está precisando aqui conversar contigo, vem aqui conversar com ele, bater um papo. Não precisa estar todo dia, mas tu pode se fazer presente na vida dessa criança, né? Qual a importância dessa figura paterna? A senhora fique à vontade para complementar, Isadora, mas além disso eu queria estender essa pergunta assim, qual a importância da figura paterna para as crianças, ou para essas crianças recém-nascidas, ou para aquelas que já estão em outra idade também? Assim, complementando também o que ela trouxe, né, eu acho que é super válida essa estratégia de primeiro tentar essa reconexão do vínculo, porque acaba desconstruindo essa ideia de que o direito vai lá impor, né? De que vai impor, que o pai precisa, que ele tem que fazer isso, porque é uma obrigação dele, enfim. Mas tentar também favorecer essa construção, tentar reaproximar. Eu acho que esse primeiro contato de acolhimento com a defensoria, isso é algo que faz uma diferença muito grande para essa mulher que muitas das vezes está fragilizada, às vezes até emocionalmente, por conta daquela situação. Né? E assim, em relação ao vínculo, né? Em relação à presença do pai, é algo que é indiscutivelmente importante, né? Para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento dessa pessoa que está se constituindo. Quando a gente pensa em um bebê recém-nascido, por exemplo, a gente sabe que uma pessoa sozinha não vai conseguir dar conta, ela precisa do suporte de uma outra pessoa, precisa da rede de apoio, né? Precisa de uma rede de apoio e a presença desse pai, às vezes não necessariamente é um pai, às vezes é uma outra pessoa, uma outra figura ali na família daquela mulher, às vezes é a mãe dela, também pode ajudar, mas a gente percebe que o pai tem um papel importante, às vezes até mesmo na constituição da identidade dessa criança. Então essa criança, essa questão do nome, por exemplo, né? Então a ausência do nome do pai,
né? Isso implica na ausência do nome da família desse pai, né? De um lugar na família desse pai, né? Será se eu tenho um lugar, né, no afeto desse pai? Será se eu tenho um lugar na família do meu pai? Né? Então são uma série de coisas que ficam às vezes para essa criança. A gente estava conversando também, às vezes a criança está ali no período escolar e ela vê outros coleguinhas, né, outros adolescentes, o pai presente ali naquele convívio. A gente, por exemplo, todo ano tem o Dia dos Pais, então é uma data muito simbólica também, né? Então eu acho que tem uma importância muito grande para o desenvolvimento, né? Existe uma série de outras questões também que a gente precisaria pensar. A presença concreta, física também não é algo primordial que vai sustentar tudo. Então não adianta estar presente fisicamente se não tem ali uma iniciativa de querer estar perto, se não tem uma tentativa de investir, de mandar mensagens. E assim, Interagir. tudo muito como uma coisa também que tu falou, muito interessante, assim, essa experiência que tu falou de ter compartilhado na internet, a forma como tu estava dando banho nas crianças, né, da tua filha. E assim, é o jeito de cada um, é o jeito de cada pai. Então não vai haver um manual de instruções, não né? Tem receita de bolo. Uma receita de bolo em relação a como é que cada pai tem que exercer a sua paternidade, como é que cada pai vai se aproximar de um filho que há muito tempo não tem ligação. É como que vai ser para cada um. Então, é importante também escutar esse homem, né, que deseja, escutar como é que está sendo para ele, né, essa questão de como que ele se vê nesse lugar de pai dessa criança em específico, que às vezes vem de uma relação que se constituiu ali sem afeto, às vezes sem uma responsabilização, tem tudo isso, né? Que eu acho que é muito válido de estar acolhendo, de estar dando atenção, ainda mais nesse primeiro contato com a defensoria, né? Perfeito. Bom, chegamos ao fim do primeiro bloco do programa Contraplano de hoje, vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa conversa. É um instante só. Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia. No programa de hoje, estamos conversando sobre abandono e responsabilidade paterna. Bom, eu queria que vocês falassem um pouquinho também da experiência pessoal de vocês, né? Qual a importância, não sei se todos tiveram pais presentes, no caso, mas qual a importância da figura paterna que vocês conseguem destacar para a vida de vocês também? Bom, eu tive a felicidade de ter um pai muito presente que muito me inspirou e me apoiou durante a minha vida, nas minhas escolhas. Sempre foi um pai que me motivou e que me ajudou a conquistar os meus sonhos, e ele até hoje é um exemplo e um referencial para mim. E hoje eu sou casada, meu marido, eu tenho 2 filhos, né? O Davi de 5 anos e a Júlia de 1 ano e 9 meses. E eu vejo a paixão do Davi pelo pai, né? Então eu vejo assim, é um pai que senta no chão, que brinca, joga bola e tudo. E eu, como mãe, às vezes eu fico até um pouco com ciúmes. Eu posso tentar me meter ali, mas não dá. O pai é o melhor amigo, é o ídolo, é para quem ele realmente faz questão de estar sempre próximo. E aí eu me pergunto, poxa, quanto se perde, né, quando não tem esse vínculo, quando não tem essa proximidade, tanto a criança, mas também o pai, né, porque é um momento de troca e de enriquecedor para os dois. Então, assim, eu sou muito, muito feliz e realizada por ter tido uma experiência feliz na infância e por ver isso para os meus filhos com o meu marido. E acho que, assim, se a gente pode deixar, se eu puder deixar uma mensagem para os pais, seria essa, de que se você não se coloca nesse local, não exerce a sua paternidade, não é só seu filho que está perdendo, mas você também, porque essa troca, esse amor, essa experiência vão te engrandecer para a vida toda. E em termos de vida, né, se a gente pensa, hoje nós estamos aqui e eu cuido dos meus filhos, eu e meu marido, mas no futuro,
quem vai cuidar da gente são os nossos filhos, né? Então acho que nós temos que ser exemplos de filhos, exemplos de pai e mãe, porque todos vivemos em sociedade, principalmente na família, esse laço, esse vínculo, se ele é bem estabelecido ao longo da vida, ele a gente vai conseguir retribuir isso e os filhos vão cuidar da gente no futuro. Eu acho que, assim, tem uma experiência similar à tua, né? O meu pai, ele é uma referência para mim. Eu acho que essa palavra, inclusive, ela tem uma importância muito grande, porque às vezes é isso que baliza, né? As nossas escolhas, a nossa constituição subjetiva. Quem que a gente tem como referência? As primeiras pessoas são os nossos pais, né? A nossa mãe, o nosso pai, né? E o meu pai sempre foi essa figura, assim, de muita inteligência, de muito rigor, né, de muita dedicação, então aquela preocupação com os estudos, aquela preocupação com a saúde, né, e assim, é algo assim que a gente leva para a vida, né, então a gente toma como referência e leva para frente, assim, no caso de ter filhos, ou nas nossas relações com outras pessoas, do que a gente entende que é o certo, que é o errado, né? Que o pai muitas das vezes está ali junto com a mãe nisso, né? De ensinar para o filho o que é certo, o que é errado, de ajudar nessa questão dos limites, né? Então, é algo assim que é uma alegria muito grande, né? Então, eu acho que é um tema tão importante para a gente estar falando em sociedade, porque é algo que muitas das vezes faz uma diferença, né? Pode fazer uma diferença muito grande para a vida de uma pessoa, de uma criança, né? Então, e a importância dos modelos também, né? Então, meu pai sempre foi um modelo assim de alguém que trabalha, que luta para poder dar o melhor possível para a família, o melhor possível para minha mãe. Então, acho que são coisas assim que a gente fica como referência e que são extremamente importantes para a nossa constituição da nossa personalidade, para a nossa identidade, para a nossa saúde mental como um todo, né? O meu pai, ele se foi, eu tinha 20 anos de idade, então eu tenho 38, completei 38 recentemente, então eu considero que eu passei pouco tempo com ele, assim, da minha vida, né? Eu queria ter passado mais tempo com ele, mas o pouco tempo que eu passei com ele, que eu considero, foram momentos assim inesquecíveis e foram momentos que fizeram o homem que eu sou hoje. A profissão que eu escolhi, né? Ele trabalhava em um sistema de comunicação aqui, só que ele não era jornalista, ele não era nada dessa parte, ele era encadenador de jornal. E ele trabalhava ali no braçal mesmo, cortando o jornal na guilhotina, na gráfica escolar. E ele me levava bem pequenininho para esse local e ele ficava me mostrando o jornal, a rádio, e aquilo foi despertando, né? Aquele negócio de ser comunicador, e ele me incentivava. E ele falava, olha, isso aqui é legal, isso aqui é diferente. E aí eu comecei a gostar. E ele sempre colocou na minha cabeça a ideia de que nós não temos condições financeiras e quem não tem condição financeira precisa estudar. Essa é a única maneira que tem de se construir algo na vida, é estudar. Eu não tive condições, a sua mãe também não teve. Então, pessoas que não têm condições financeiras precisam estudar. Então, assim, o pouco que a gente tinha era para comer, para se manter e para fazer algum investimento no meu estudo, nos meus estudos. Então, eu cresci com essa consciência. E ele foi um grande incentivador. Eu lembro que no meu primeiro estágio, né, em uma emissora aqui de rádio, ele ligava para lá, porque não tinha ninguém ouvindo a emissora de madrugada. Ele ligava para lá. Ele pedia música? Para pedir música. Eu sabia que era ele que estava ligando, né? Isso me emociona muito. Ele ligava, aí eu assim, ô pai, eu tô ouvindo aqui com tua mãe. Isso de madrugada. Aí ele nem sabia, ele gostava muito de Roberto Carlos. Aí ele pedia música. Então, assim, são detalhes muito simples que fazem toda a diferença na construção, né? E eu lembro que ele faleceu no dia 10 de janeiro de 2008 e nesse mesmo dia eu fui contratado por essa emissora. E parece assim que ele esperou eu ser contratado, né? Isso me tocou muito, porque ele só esperou eu ser contratado. Eu cheguei, falei para ele, ele morreu assim, olhando para mim, segurando minha mão e se foi.
E ele era meu fã número 1. Ele, sabe, além de fã, um amigo, assim, incrível. E eu tive o privilégio de contar para o meu pai a minha definição, né? A minha definição como um homem gay. E ter um pai que me amava, que me apoiava, que isso é outra questão que a gente não tem dentro da nossa sociedade, uma coisa clara, onde às vezes uma pessoa como eu, Aécio, que sou um homem de caráter, um homem que paga as minhas contas, que sou um homem formado, que formei a minha família, que cuidei dos meus pais, que cuidei da minha mãe até o último dia de vida da minha mãe, que trocava a fralda da minha mãe, que levava para o hospital, e sou condenado, às vezes por uma religião. E às vezes pessoas como eu não têm essa oportunidade de ter um pai ou uma mãe para conversar. São expulsos de casa, são marginalizados. E eu tive essa oportunidade pelo meu pai, que não tinha estudos, mas tinha amor por mim. Então meu pai fez toda a diferença na minha vida. E Irapuã é o nome dele. Eu sei que onde ele estiver, ele sempre está ali torcendo por mim, né, deixando assim, sempre o meu dia alegre. Quando eu estou triste, eu penso nele. E a gente sente aquela presença dele, que ele era um cara muito entusiasmado. Não tinha muita coisa, mas aquele pouquinho que a gente tinha, ele estava ali sempre alegre, ouvindo alguma coisa, muito ligado com música e deixando o meu dia sempre melhor. Então eu me vejo nele, eu vejo a minha mãe em mim, que sou filho único, eu sinto eles em mim. Todos esses exemplos que vocês trazem a questão do pai enquanto referência, né? O quanto que isso é importante. E aí, para você, Isadora, você escreveu um artigo até de reconhecer, amar também, trata sobre esse aspecto da paternidade. De que forma bons pais são aqueles que também foram amados enquanto filhos? Isso faz algum sentido ou não representa necessariamente uma lógica que vai fazer você ser um bom pai por ter sido um filho amado, um filho tratado enquanto referência, ou que tem o pai enquanto referência muitas vezes, ou não tem essa lógica necessariamente? Olha, sem dúvida tem uma lógica, né? Você que tem uma experiência, né, positiva com o seu pai, você tem uma possibilidade maior de você se envolver também, de você tentar de alguma forma fazer jus, né? Tentar reproduzir aquilo que você vivenciou com seu pai. É claro que assim, é algo que não vai ser isento de angústias, né? Então, é uma questão que fica para alguns homens. Será que eu vou ser um bom pai? Né? Assim como fica para as mulheres, né? Assim, eu quero ser uma boa mãe. Será que você é uma boa mãe? Mas em alguns momentos é viável, né, que esse homem ou essa mulher vai se questionar, mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou educando do jeito que era para educar? Será que eu podia estar fazendo de outra forma? Então, não é sem angústias também, né? Então, assim, é isso, assim, não existe uma fórmula, não existe um manual de instruções, né? A gente se pauta, claro, né? É nisso que a gente entende que é importante, como o carinho, a preocupação, né, o interesse no filho, mas é algo que a gente percebe assim que não vai se dar da mesma forma para todo mundo, né? Então algumas pessoas, a gente tem algumas histórias de relação com o pai que começa a se constituir mais depois que a criança cresce, se torna adulta, né? Eu acho que existem casos às vezes de reconhecimento, às vezes após a maioridade. Às vezes depois, às vezes o pai já está numa idade avançada e reconhece. Então, não existe assim um ideal, né? Não existe um perfil. Existe um ideal, na verdade, mas ele não quer dizer que ele vai se concretizar, né? Daí o nome ser ideal. Mas, sem dúvida, é algo que pesa muito, né? Então, isso da história que você tem com relação ao seu pai, né? Das referências que esse pai é para você. E o que não existe também uma regra, por exemplo, às vezes a gente pode ter uma pessoa que não teve a presença desse pai, que esse pai não pôde exercer ali a paternidade afetiva, como a gente poderia pensar, mas essa pessoa quer ser um excelente pai, quer ser pai, quer poder criar alguém, criar uma criança, enfim. Então não existe uma regra, né? Acho que é importante assim isso, mas sem dúvida tem uma lógica porque é algo que vai fazer uma diferença, né? A gente fala da nossa experiência com os nossos pais,
com muito afeto, né? É algo que às vezes emociona, às vezes é algo que uma outra pessoa está escutando e lembra do próprio pai, né? Então tudo isso vem carregado ali na história de vida da pessoa, né? E é algo que vai ter um efeito ali lá na frente quando essa pessoa for pai ou for mãe também, porque a mulher como mãe, ela vai pegar muito também do que ela aprendeu como pai, com o pai dela. Também isso também acontece, né? Eu fiquei na dúvida se no trabalho que a Defensoria faz, até nesse restabelecer vínculos, consegue identificar essas histórias de vida dos próprios pais. Eu não sei se chega a esse ponto de conseguir, de repente, também mensurar se isso é algo que é perceptível, de repente, são pessoas que tiveram histórias de vidas mais duras. Ela falou sobre a questão do trabalho, sobre outras situações, mas também esse relacionamento que eles tiveram com o pai também se é perceptível. E, por outro lado, também queria entender um pouquinho assim, qual o tipo de resultado que dá esse trabalho na tentativa de restabelecer vínculos, né? Ele dá resultados muito mais positivos ou ainda não é exatamente aquilo que vocês aguardavam, que vocês esperavam? Bom, a gente na Defensoria, a gente tem o nosso núcleo psicossocial, que a gente conta com as assistentes sociais e psicólogas, né? E acontece sim durante os atendimentos, em alguns casos, como a pessoa, o pai, o suposto pai ou a genitora tem uma história tão forte, né, guardada dentro de si com relação aos seus pais, a gente encaminha para o atendimento com a psicóloga, para que daí ela consiga elaborar um pouco a sua história de vida familiar. E aí eu falo ela porque estou me referindo à pessoa, pode ser tanto a mãe quanto o pai, né? Não tem como, sim, a Isadora colocou, não tem uma regra. Então, assim, muitas vezes é necessário, sim, esse acompanhamento, esse atendimento psicológico para que a pessoa consiga elaborar a sua dor, elaborar a sua história de vida e, a partir daí, começar um novo caminho na história de vida do seu filho. Com relação aos resultados do projeto, eles são muito, muito, muito satisfatórios, porque a gente observa que a gente consegue diminuir muito a judicialização, a gente consegue resolver muita coisa na conciliação, fazer o reconhecimento espontâneo de paternidade. E a partir dessa vontade do pai, ele já sai com um relacionamento mais bem elaborado, melhor, um relacionamento melhor mesmo com a mãe, porque já evitou de ter aquela batalha judicial, a audiência com o conciliador, depois com o juiz. Então isso já faz com que aquela relação já se torne menos conflituosa. E aí em diante, né, também não posso dizer que não acontece de um pai não pagar pensão, isso acontece sim, mas é um pai que já teve essa percepção e já entendeu a sua responsabilidade enquanto pai, reconhece o vínculo e aí estabelece o vínculo também com os familiares, com os ascendentes, que são os avós, os colaterais, que são os tios, os primos. A gente consegue, exatamente isso, reconectar os laços daquela família. E é muito importante que isso aconteça ainda na via extrajudicial. Então, assim, a gente consegue fazer muitas conciliações. Mas também tem aqueles casos que, assim, o filho é a cara do pai, mas o pai fala que só vai reconhecer depois que tiver o DNA, né? A gente, infelizmente, tem esses casos, mas o que nos motiva é ver que a gente consegue fazer esse trabalho de conscientização e que isso rende muitos frutos. Ok, muito obrigado. A gente vai para mais um intervalo e, na volta, o último bloco do programa Contraplano de hoje. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia. Hoje discutindo abandono e responsabilidade paterna. Os nossos convidados, a primeira subdefensora-geral do Estado, Cristiane Marques, a psicóloga Isadora Nunes e o comunicólogo e influenciador digital, Aécio Macchi. Aécio, eu começo esse terceiro bloco com você. A gente falou muito da questão de abandono, da questão de ser pai. O que é ser um pai responsável para você? O que significa isso? É uma resposta que eu acho que é o que eu estou fazendo todos os dias. Um pai responsável é você, em primeiro lugar, ter boa vontade. Eu acho que a boa vontade, eu acho que ela faz toda a diferença. Quando eu falo ter boa vontade, é você querer aprender, né? Ter a vontade de aprender.
de aprender a ser pai, porque ninguém nasce sabendo ser pai. É tipo, você não nasce sabendo ser um jornalista, uma advogada, uma psicóloga. A gente não nasce sabendo, a gente vai aprendendo. Então, se você tem a boa vontade de aprender, então você se torna no decorrer do tempo. E às vezes você não se percebe, mas o teu filho vai te considerar o melhor pai do mundo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, é ser uma pessoa com boa vontade. E no decorrer do caminho você vai aprendendo, superar limites. E eu digo que a escola da vida vai te ensinando, você vai aprendendo com as dificuldades. E tem coisas no meio do caminho que você se vê tipo, nossa, eu fiz isso. Por exemplo, as noites de sono, né? que eram coisas assim que sagradas, né? Você não imaginava. Você já tem filhos, Adora? Não, você não eu sei. Mas você não imaginava, tipo assim, nossa, eu vou perder uma noite de sono e no outro dia eu vou estar acabado. No outro dia você tá um pouquinho, mas você tá super bem, porque você olha pro rosto da criança, você dá um sorrisão, ela dá um sorrisão para você e você recomeça tudo de novo. É você entender que, por exemplo, você precisa ter as suas prioridades financeiras, mas você sabe que no final do dia você tem que voltar para casa, por exemplo, no meu caso, que tem um leite que você tem que levar para aquela criança, porque ela depende exclusivamente da sua organização financeira. É você saber que você precisa abrir mão de algumas coisas porque você tem em casa alguém que depende de você. É você saber que você tem que acordar, dormir, levantar, pensando em você, na sua saúde, 2 vezes mais do que anteriormente. Então, eu procuro, se eu me cuidava antes, eu me cuido 10 vezes mais, porque eu fico pensando, eu cuido muito bem da minha filha, meu esposo também, mas ninguém vai cuidar melhor do que eu cuido. Eu penso dessa forma. Então, eu quero estar bem em saúde para eu cuidar bem dela. Então, assim, ser um bom pai, hoje em dia eu digo que são várias etapas, várias condutas que você vai ter no meio do caminho. Não se tem uma fórmula, mas eu digo que acima de tudo é ter boa vontade para você aprender. É você tentar quebrar padrões, paradigmas. Quando a sua sogra, por exemplo, falar, não dá banho não, vá lá, tente dar um banho. Tenta aprender a trocar fralda, a estar presente com sua esposa, com seu esposo. Eu acho que é tentar estar junto, né? Quebrar um pouquinho essa casca e tentar entrar dentro desse universo que é maravilhoso. São horas que não vão voltar nunca mais na sua vida. Sabe qual a hora mais importante do meu dia? É na hora que ela acorda. Porque... Acorda feliz? Acorda feliz com um sorriso gigantesco. E eu lembro que ao acordar depois que minha mãe se foi, era o momento mais triste do meu dia, porque eu não sabia, eu tinha vários afazeres para cumprir, né, como jornalista, como influenciador, mas eu ia fazer tudo aquilo ali por fazer, no automático. E ao ver a minha filha acordar, aquilo ali me dá um gás, uma energia, e agora ela está num momento assim de música, né, com 10 meses, e ela descobriu a Alexia. E aí eu que ensinei, eu falo, Alexia, enquanto eu não boto esta Alexia, e aí ela descobriu uma música, o Coldplay. Enquanto eu não boto o Coldplay, a música Yellow, o dia dela não começa, ela fica olhando, e aí ela sorri, ela brinca, ela me beija, ela me cheira, e aquilo lhe faz uma diferença no meu dia. Então quem nunca provou daquele sentimento, sabe, daquela criança que não quer nada além do afeto, de um beijo, né, teu, não sabe o que tá perdendo. Então aquilo faz toda a diferença. Então se eu puder te responder, quer ser um bom pai, é você ter boa vontade e querer aprender todos os dias a ser um bom pai, que você nunca vai ser um bom pai. Todos os dias você vai se cobrar um pouquinho para tentar ser um bom pai, mas para o teu filho você sempre vai ser o melhor pai do mundo. Isadora, tem uma receita? Será? Tem, ela tá com a receita no bolso, que eu fiquei sabendo. Que a gente queria, né, que tivesse assim uma receita, né, a gente poder desempenhar essas funções da melhor forma, né, que a gente entende que é a melhor forma. Mas é como ele falou, é da melhor forma que for possível mesmo para cada um, da melhor forma possível, né. Então, às vezes, é alguém que não, por exemplo, queria dar uma situação
queria dar coisas concretas para o filho, queria ter uma situação econômica mais favorável, mas por um lado investe nisso, nessa questão dos valores, nessa questão da educação, nessa questão do empenho em relação aos estudos, da valorização do trabalho. Então, como é que a gente vai dizer assim, esse aqui é um bom pai? Não, esse aqui é um mais ou menos. Não, esse aqui ele está tentando, mas esse aqui... É muito complicado colocar essa régua, né? Então, tanto que é um olhar que a gente precisa exercitar na gente em relação a essa questão do reconhecimento, porque às vezes naquele momento realmente não é possível para aquele homem fazer aquele reconhecimento. Pode ser que seja mais para frente, pode ser que esse reconhecimento não se dê ali através dessa questão jurídica, mas ainda que não se inscreva o nome, mas pode ser que ele comece a se aproximar, né? Então, tem tudo isso, né? A gente tem esse anseio, né, de querer que seja da forma como a gente entende que é o ideal, né? Mas muitas vezes não vai ser. O que não quer dizer que a gente não possa, assim, promover essa conscientização da importância de haver um pai presente, que se faça presente de alguma forma, que acompanhe a vida dessa criança, ainda que não tenha um laço de afeto matrimonial com a mãe, né? Qual que é a importância, né, da presença desse homem ali para aquela criança? Então é importante também a gente estar discutindo isso. Não existe uma regra, a gente precisa se questionar em relação a isso, né, a problematizar essa questão do reconhecimento, mas ao mesmo tempo é importante também incentivar, é importante estimular. E isso que ela falou, né, assim, isso é um dado muito importante, assim, de fato, do êxito desse projeto. As pessoas, eles estão se sentindo estimulados a fazer o reconhecimento voluntariamente, né? Então, sem essa imposição da justiça, que às vezes complica, às vezes ficam algumas mágoas ficam ali, né? Depois que se consolida todo o processo, imagino que deve ficar. Então, acho que é isso, assim, quem dera se tivesse uma receita, essa ideia que ela falou é bem interessante sobre, não é o você dar, o que você pode dar financeiramente falando. Você tira pelas crianças, por exemplo, você quer dar o melhor brinquedo para ela, mas às vezes você dá aquele melhor brinquedo super caro e ela está interessada em brincar com outras coisas. Eu tiro pela minha filha, né? Ela quer brincar com você, né? Ela quer brincar com você. A minha filha, por exemplo, a gente deu alguns brinquedinhos para ela, minhas cunhadas que são obcecadas por ela, dão coisas super caras, mas às vezes ela não liga, ela quer brincar comigo, ou com o pai dela, ou com os panos de prato da avó, sabe? A criança gosta disso. Então, às vezes a gente se prende muito assim, eu não sou um bom pai porque eu não dei o brinquedo mais caro da loja, porque eu ainda não consegui comprar o celular do momento. Não, gente, não é isso não. O melhor pai é aquele que está presente. Talvez seria essa a melhor afirmação até dentro da Defensoria Pública. Acho que o melhor pai é o pai presente. Pai presente, aquele que dá amor, né? Acho que o amor, ele consegue quebrar a barreira financeira, quebrar a barreira, às vezes, se o pai trabalha muito o dia inteiro fora, a barreira dessa distância. Sim. O amor é aquele laço invisível que vai unir o filho, os filhos com os pais, e é esse laço que se prolonga pela vida. Você falou no primeiro bloco, Cristiane, sobre a questão da lei, né, que foi sancionada, que comunica já imediatamente quando sai um registro onde não há a identificação do sobrenome do pai, né? Isso já está funcionando e como é que isso na prática tem tido resultado? Então, essa lei, ela entrou em vigor agora, né, muito recente, e a gente já regulamentou. O que vai acontecer? A partir de agora, todos os registros de nascimento feitos no Maranhão, sem identificação do pai, o titular do cartório, quando for fazer o registro, já vai perguntar os dados do suposto pai para a mãe, vai falar do direito dela em fazer o reconhecimento a investigação de paternidade e encaminha esses dados para a defensoria. E aí a gente vai oficiar os defensores titulares das comarcas e eles vão fazer, primeiro a gente vai chamar para conciliação, não dando certo a conciliação, fazer aquele caminho, DNA ou judicialização. Então, assim, a gente começou agora, né, a gente ainda não tem os dados para
para apresentar, porque não tem nem um mês que a lei recente. entrou em vigor, é recente, mas é uma iniciativa que isso sim eu posso te afirmar, vai contribuir efetivamente para reduzir o índice, esses 11% que a gente comentou aqui no começo do programa. E existem outras medidas que podem, na compreensão da Defensoria, ser tomada para a tentativa de reduzir, né? A gente falava de 11%, a média nacional me parece que é de 6% ou 6 alguma coisa por cento, é bem acima aqui no estado, né? Além dessa medida, que já é uma medida importante, que outras poderiam acontecer? Tem sido discutido isso pela Defensoria? A gente tem trabalhado com uma lógica de fazer a busca ativa dos nossos assistidos, porque a gente entende que no nosso estado ainda tem muita população vulnerável que não consegue ir até a Defensoria ou ao Ministério Público ou ao Judiciário para demandar os seus direitos. Então a gente faz a busca ativa através das nossas unidades móveis, a gente tem a carreta dos direitos, tem as nossas vans e o ônibus da Defensoria, a gente vai até aquelas cidades com o menor índice de IDH ou que tem uma demanda já, a sociedade civil nos procura. E aí a gente faz, atendendo essas pessoas, a gente descobre muitos casos, né? Às vezes a pessoa vai para um atendimento, vou renegociar uma dívida. Aí a gente pede o documento, vê que o documento não tem identificação do pai, a gente fala, olha, você gostaria de tentar fazer o reconhecimento, convidar para uma conciliação. Então isso também é uma outra forma de fazer com que esse índice reduza. É ir atrás daquela pessoa que está muitas vezes isolada ou que nem sabe que ainda é possível resolver essa situação. Porque a lei, ela vai atender aquelas crianças que nascerem a partir de agora, né? Mas a gente tem os que já nasceram, que são esses 11%, e são essas pessoas que a gente consegue atingir com essa nossa atuação itinerante. Bom, a gente está chegando no final do programa, né? O último domingo foi o Domingo dos Pais, né? A gente está falando aqui de abandono e responsabilidade paterna. Queria deixar 1 minuto para cada um de vocês, para poderem se despedir, fazer as considerações finais sobre esse tema, começando pela Isadora. Assim, eu acho que é algo que a gente vai estar sempre debatendo em sociedade, né? Então, a importância dessa questão da figura paterna, né? Então, desde os tempos primitivos, existia alguém ali, né, nesse lugar, né, nessa figura paterna, que é dessas relações, né? Então, eu acho assim que é um tema assim, muito complexo, né, muito amplo, que tem uma série de viés jurídicos, psicológicos, sociais, antropológicos, filosóficos, enfim, uma discussão extremamente ampla e importante de se estar conversando, né? A gente tem outra coisa importante também que eu acho que cabe aqui falar, né, essa questão também que a gente percebe da experiência dessas mulheres, a gente percebe que isso vem às vezes muito de antes, né, então desse pré-natal, né, de como que esse pai acompanhou, se ele acompanhou, se é dado espaço para ele nas instituições, para que ele acompanhe o pré-natal, para que ele esteja presente no parto do bebê, ainda que ele não tenha uma relação matrimonial com essa mulher, mas é importante a presença dele, se ela quiser e se ele quiser também, ele tem direito, né? A mulher tem direito a ter um acompanhante. Em uma situação que o bebê nasce e precisa ser internado numa UTI neonatal, precisa de cuidados, né? A gente percebe uma presença muito maior da mãe ali beira-leito, né? E sendo que a gente sabe que é tão importante a presença da mãe como do pai nesse contexto, né? Faz uma diferença muito grande ali para o suporte dessa mulher e para esse bebê, né? Então, eu acho que é algo que vai ser sempre discutido, né? E de relevância. Aécio, 1 minutinho também para você. Meu recado, eu quero dizer assim para os homens em geral, né? Participem da paternidade, converse com esposas, mães, sogras, para todos os modelos de família, porque família é onde existe amor, não existe um só modelo de família, um só padrão de família, mas existe família, onde existe amor, existe família. Então converse, participe. Eu participei agora do último Dia dos Pais, foi o meu primeiro Dia dos Pais como pai, então foi algo inesquecível e eu digo para você, seja pai. Pelo modo tradicional, pela adoção, mas não deixe de participar. Participar é algo incrível. E se você ainda não reconheceu seu filho, procure a defensoria, porque eu tenho certeza que esse tempo que passou você não vai conseguir
buscar, mas daqui para frente as coisas vão ser outras na sua vida. Participe, eu tenho certeza que as coisas vão ser incríveis. E me segue lá na rede social, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do meu dia a dia, junto com meu esposo e com a Ava. É só procurar o Aécio e eu tô lá, junto com a minha família colorida. O Aécio deu a deixa, a gente passa para a Cristiane, então. O Aécio, exatamente isso. Se você, pai, assistiu esse programa, se sensibilizou, percebeu a importância, procure a Defensoria. A gente tem toda uma equipe preparada para receber tanto o pai quanto a mãe também que estiver assistindo o programa e deseja saber um pouco mais sobre a lei, sobre o reconhecimento de paternidade, a investigação de paternidade. Procure a Defensoria. Nós estamos aqui em São Luís, no interior do estado. A gente tem essa equipe preparada para recebê-lo e para fazer com que vocês consigam reconectar esses laços familiares. E como a Aécio falou, você pode não conseguir resgatar o tempo que passou, mas construir daqui para frente vai valer muito a pena, porque é um ganho tanto para a criança, mas principalmente também para o pai. Feliz Dia dos Pais pelo domingo que passou e que vocês exerçam a paternidade da forma como puderem, mas sempre com muito amor. A Defensoria está aqui para vocês e também sigam o Instagram da Defensoria, @DefensoriaMA, que lá vocês vão encontrar muitas informações sobre os direitos da sociedade maranhense. Obrigado pela participação de todos vocês. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação, em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.